Fala turma, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os softwares que eu uso no dia a dia, tanto para trabalho quanto para coisas como tutoriais, meus screencasts em inglês ou até vídeos como esse. Me pediram para fazer esse vídeo, então vou tentar fazer aqui, vamos ver se fica legal. Bom, eu vou começar pelo que eu considero mais importante e onde eu passo uma parte do meu dia, que é o meu editor de texto. Hoje em dia eu uso o Visual Studio Code da Microsoft, o VS Code. Por muito tempo eu usei o Sublime Text e eu gostava muito dele. Ele era bem leve, tinha as extensões que eu precisava, mas o Sublime Text 3 estava um pouquinho esquecido e aí eu resolvi testar o VS Code e acabei gostando muito. Uma das coisas que eu mais gosto no VS Code são as extensões e o terminal integrado. Eu uso muito o terminal integrado, então enquanto estou trabalhando no back-end, eu basicamente nem fecho, nem saio do VS Code, porque eu consigo alterar meu código por lá e eu consigo usar o terminal por lá também. Então eu não fico trocando de janela, eu fico só no VS Code. E isso eu acho muito maneiro, porque melhora muito a concentração e a produtividade. O VS Code também tem umas coisas muito legais, como o Live Share, a integração com o Git, e o acesso à comunidade de plugins que eu considero um pouco melhor do que a gente tinha no Sublime Text. O VS Code é bem mais pesado que o Sublime Text. Mesmo numa máquina boa que nem a minha, o Sublime Text é bem mais responsivo, as coisas aconteciam muito mais rápido do que no VS Code. Para mim isso não é um problema, mas eu sei que tem gente que acha o VS Code um pouco pesado. Eu ainda não tive oportunidade de testar o Sublime Text 4, mas até onde eu sei tem muita coisa nova, então eu vou testar e talvez até faça um vídeo sobre ele. Por enquanto eu continuo usando o VS Code e ele me atende super bem, não tenho planos de mudar. Às vezes, muito raramente, na verdade nunca, eu tentei usar uma IDE, já tentei usar o PHP Storm, mas não gostei. Como eu trabalho basicamente com PHP, JavaScript e TypeScript, o Visual Studio me atende muito bem. Assim, com as extensões que eu tenho, é como se ele fosse uma IDE. Então, gosto muito e principalmente do terminal integrado. Uma outra coisa muito importante é o mensageiro. Eu uso Slack, todas as empresas que eu já trabalhei sempre usaram Slack, então eu nunca tive a oportunidade de usar o Microsoft Teams ou até mesmo o Discord para trabalho. Eu gosto muito do Slack, o aplicativo de celular funciona muito bem e é provavelmente onde eu passo o maior tempo no Slack, é no celular. Mesmo quando estou no computador, às vezes eu só abro o celular e converso por ali. E eu gosto muito dele. Eu tenho diversos times no Slack, tenho de trabalho e tenho alguns outros. E alternar entre os times é muito fácil, é muito rápido. E assim, não tenho nenhuma crítica grande ao Slack, acho que ele cumpre o papel dele muito bem. O sistema de notificações é excelente, você consegue avisar que você não está trabalhando ou que você está fora, etc. Então, isso é algo que eu não posso opinar muito porque eu usei primariamente o Slack, mas para quem usa Skype ou coisa do tipo, o Slack com certeza é muito superior. Qualquer um desses, Microsoft Teams, Discord, Slack, eu acho que a concorrência é bem justa, assim, digamos. Todos eles são muito bons, acho difícil algum não te atender. Já usei o Discord, não para trabalho. Eu particularmente não sou muito fã do Discord. Eu acho que o Slack é um pouquinho mais corporativo, tem uma sensação um pouco mais corporativa. Então, para trabalho, eu prefiro usar o Slack. Para quem não trabalha com mensageiros, eu acho que é muito importante ao menos experimentar um, para quando você for trabalhar com eles, você estar bem acostumado. O Slack também tem integrações muito boas com o GitHub, a Heroku, Bugsnag, então a gente usa tudo isso. Eu uso bastante essas integrações e é muito bom ter que ficar saindo, ficar trocando de aplicação o tempo todo e eu conseguir fazer muitas coisas pelo próprio aplicativo do Slack. A terceira coisa é o meu terminal, que na verdade eu vou falar do meu terminal e do meu shell. Aqui no Mac eu uso um aplicativo chamado iTerm para substituir o terminal nativo do Mac. Ele é bem legal, tem algumas configurações extra e eu uso o tema Material Theme, que tem também para VS Code. E eu gosto muito desse tema, funciona muito bem, acho muito bonito e é o que eu uso já há uns 5 anos provavelmente, nunca mudei. Eu não uso as configurações mais avançadas do iTerm, mas eu gosto do sistema de notificações dele.
e eu gosto das opções que tem, das que eu uso. Não acho que é a principal coisa a se mudar no terminal, mas acabou sendo meu padrão. Há muito tempo eu já uso o iTerm e aí quando eu pego o novo Mac, eu só instalo ele de primeira. Para substituir o Bash, que é para quem trabalha com Linux, provavelmente é o que você está mais acostumado a usar, eu uso o Z Shell, que se escreve ZSH. Eu troquei para esse Shell há muito tempo e não teve um motivo específico. Muita gente recomendava e eu resolvi testar. Sendo bem honesto, não tem nada específico do Z Shell que eu goste absurdamente, mas eu uso vários plugins com ele, inclusive um de Git, e funciona muito bem. Eu tenho alguns temas configurados e algumas extensões de syntax highlighting e autocomplete que funcionam excepcionalmente bem no Z Shell, então acabou sendo o meu padrão. Eu acabei nunca voltando para o Bash. Se você nunca experimentou o Z Shell, vale a pena testar. Tem uma comunidade, um framework chamado escreve ou mais ZSH ou mais Z Shell, que tem diversas extensões para praticamente tudo. Então, se você trabalhar com Rails, com Laravel, com Git, você tem essas integrações lá nessa comunidade, você consegue instalar no Z Shell. Então, gosto, recomendo. Não tenho nenhuma crítica ao Bash, que inclusive aqui nos Macs eu acho que atualmente já vem com o Z Shell por padrão, não vem mais com Bash. Mas é o que eu uso e acho que vale a pena testar. Os plugins são bem legais. Então, por incrível que pareça, para desenvolvimento é basicamente isso que eu uso. Então, as aplicações de linhas de comando e tal, todas eu rodo ou no iTerm ou no terminal integrado do VS Code, que roda o Z Shell também. E uma coisa muito legal que eu não mencionei é que no Z Shell eu tenho diversos abreviações para comandos e funções também. Então, por exemplo, quando eu quero adicionar todos os arquivos que eu estou trabalhando no staging do Git, fazer um commit e dar push, eu tenho um comando que faz isso de uma vez. Então, ao invés de acreditar git add, ponto, git commit e depois git push, eu tenho um comando que faz só isso. Eu tenho várias dessas funções e é uma das coisas que eu mais uso, aumenta bastante a minha produtividade. Então, basicamente, tudo que eu faço repetitivamente, eu sempre acabo transformando numa função e adiciono lá na minha shell. Agora, falando de Mac especificamente, tem alguns aplicativos que eu uso que eu acho que são exclusivos para Mac. Eu sei que o primeiro que eu vou falar é exclusivo e é o Homebrew. O Homebrew é um gerenciador de pacotes escrito em Ruby e eu uso ele para... Cara, eu uso ele para instalar muita coisa. Então, eu acho que o meu NPM é gerenciado pelo Homebrew, meu PHP meu FFmpeg ImageMagick. Então, eu instalo tudo que dá para instalar pelo Homebrew, eu instalo pelo Homebrew. E ele faz algumas coisas para você. Existem várias fórmulas dentro do Homebrew e com ele é muito fácil. É como se ele fosse um NPM para dependências do sistema. Então, ele gerencia meu PHP, gerencia meu NPM, gerencia várias coisas e eu consigo atualizar tudo isso pelo próprio Homebrew, consigo trocar entre diferentes versões de algum pacote que eu quero usar. Então, sei lá, eu quero atualizar o FFmpeg. Eu consigo fazer isso pelo Homebrew. Eu consigo rodar um comando e ele já atualiza tudo para mim. E não só isso, mas ele também gerencia as dependências dessas dependências. Então, sei lá, se o ImageMagick precisa de alguma coisa, o Homebrew instala e faz todo esse papel pra gente. Então, é como se ele fosse realmente o NPM do seu sistema. É um software que eu gosto muito. Faz muito tempo que eu não instalo nada na mão. Geralmente, alguém já fez algo pro Homebrew e eu acabo usando ele. Então, se você usa Mac, eu recomendo bastante que você teste o Homebrew. Eu também uso Docker para desenvolvimento, mas é bem pouquinho, então eu preferi nem mencionar, é coisa básica. Mas aqui no Mac funciona muito bem, consome bastante RAM, mas funciona bem. Outro software muito legal que eu uso aqui no Mac é o Divi, escreve D-I-V-V-Y. E ele é um gerenciador de janelas, então às vezes quando eu quero colocar o browser de um lado e o editor do outro, ou então reorganizar as janelas de qualquer forma que eu queira, pelo Divi eu consigo fazer isso exatamente do jeito que eu quero e em poucos cliques. Então, ao invés de ficar arrastando e redimensionando as janelas, eu uso o Divi para fazer esse papel para mim. E é muito legal, funciona muito bem também. Recomendo vocês testarem. Não precisa ser o Divi, mas recomendo testarem um gerenciador de janelas. Acho que vocês vão gostar. Bom, eu acho que esses são basicamente todos os aplicativos que eu uso diariamente. Não falei de navegador, obviamente. Eu uso Chrome, então acho que é a preferência, Chrome, Firefox, etc. Eu, particularmente,
uso o Chrome. Tem um outro vídeo sobre a produtividade que eu falo de como gerenciar múltiplos perfis no Chrome e como eu uso isso para dividir o que é trabalho e o que é pessoal. Mas saindo um pouquinho de desenvolvimento, outras aplicações que eu uso muito aqui são duas, na verdade. É o Adobe Lightroom para editar foto, eu sou fotógrafo, e eu uso o Adobe Premiere para editar os vídeos. Inclusive esse vídeo aí vai ser editado, esse vídeo que você está vendo foi editado provavelmente no Premiere. Eu assino o pacote Adobe, então tenho acesso a tudo. Para quem curte Photoshop, ou editar foto, ou editar vídeo, eu acho que vale muito a pena pelo preço que você paga. E bom, uso Adobe tem vários anos já, então acabo sendo fiel à marca. Já testei o Final Cut, acabei não adaptando, mas quem usa gosta muito. E eu também uso o Logic Pro para editar áudio, apesar de ser mais um comum. Então, por incrível que pareça, agora que eu percebi, eu não uso tantas aplicações assim no dia a dia, são bem poucas na verdade. É meu editor de texto, meu terminal, browser, Slack, editor de vídeo e de imagem e o Divi. É basicamente isso. Então, hoje em dia eu tenho um setup bem enxuto, então até quando eu pego um novo computador é super fácil de reinstalar tudo porque são poucas coisas. E basicamente eu tenho que exportar minhas configurações de editor de texto e da minha shell e reinstalar tudo e pronto, é isso, já está rodando perfeito. E eu gosto muito disso porque antigamente, quando eu tinha um monte de programas, usava muita coisa, era muito complicado trocar de ambiente. Hoje eu trabalho com o mínimo necessário, que é isso que eu falei para vocês, e funciona muito bem, não sinto falta de nada. E claro, eu uso o Spotify para escutar música, mas é basicamente isso. Então eu uso, sei lá, 6 aplicações para desenvolver diariamente. Não conta com a aplicação, mas algo que eu uso muito também é o calendário do Google, é onde eu organizo todas as minhas reuniões, compromissos. Então tudo eu coloco lá, porque as pessoas conseguem ver como está meu calendário e eu consigo me organizar também. E aí eu sei o que eu tenho cada dia, não tenho que ficar vasculhando e-mail ou anotando em algum lugar. Todo dia de manhã eu olho o calendário e aí eu já tenho uma ideia do que eu tenho durante o dia. E aí meu celular me avisa quando chegar na hora, ou 10 ou 15 minutos antes daquele compromisso. Então para quem não usa o Google Calendário, também vale muito a pena, é gratuito e só tem uma conta do Google, funciona muito bem. Então gente, é isso, videozinho curto, espero que vocês tenham gostado e espero que o áudio fique legal dessa vez também. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!